estão? Estão bem? Às vezes eu me sinto ridículo que falo perguntando como vocês estão, né? Vocês não tem como responder pra mim, né? Vocês estão até respondendo, mas eu não tô vendo nada dessa, né? Mas a gente mantém essa amizade, né? Isso aqui é interessante continuar desse jeito. Bem, seguinte, vamos estudar continuidade então as nossas aulas de filosofia, gente. Nós estamos encaminhando para o fim da apostila com a graça de Deus, né? Tá dando tudo certo, todo mundo tá aprendendo tudo, né? Eu tô ficando muito feliz com isso. Isso me deixa muito feliz realmente, né? E vamos hoje ver a página 21, 22 e 23, tá bom? Um pedacinho do 23. 21, 22 e 23. Razão instrumental e razão crítica, tá bom? Aqui eu não repeti a palavra razão, mas eu fico com preguiça, então eu só escrevi razão instrumental e crítica. Mas razão instrumental é uma coisa, razão crítica é outra coisa. Nós vamos ver hoje um pouco mais sobre a escola de Frankfurt, que nós já estamos vendo em sociologia, sobre o pensamento da escola de Frankfurt. Lembrando que a escola de Frankfurt é um movimento intelectual composto por alguns autores, filósofos, historiadores, escritores, etc., da cidade de Frankfurt, na Alemanha, no século XX. Então, lá, eu acho que já tem até a data aqui, mais ou menos, né? Assim, a partir de 1924, né? Então, parte deles teve que fugir na Segunda Guerra Mundial, porque Hitler perseguia judeus, e parte deles eram judeus, isso aí nós já vimos, né? Então, hoje nós vamos ver sobre como que algum deles vão refletir sobre o uso da razão no autoritarismo. Porque eles estavam vendo o movimento autoritarista crescer, Hitler, aí você vê Mussolini, etc. Aí você vem lá em Portugal, a ditadura portuguesa, quem foi responsável? Salazar, né, na ditadura portuguesa. Você teve também ditadura na Espanha, que é Franco, né, se não me engano, Franco na Espanha. Então, você vê movimentos de totalitarismo. E eles querem pensar, tá bom, mas como a gente chegou nisso? Como que a razão humana permitiu que isso chegasse a esse ponto? Já que nós nos gabamos ser seres racionais, que pensamos, que raciocinamos, que estamos mandando, ainda não tinha mandado ninguém para o espaço, né, nessa época, mas fizemos coisas extraordinárias e a razão chegou a aceitar o autoritarismo. Então, como isso acontece, né? Como é possível a razão ser instrumento para o autoritarismo? Sobre isso que eles vão tentar refletir, né? Lembrando que eles têm uma base marxista, eles têm a base dele, o pezinho deles é no marxismo, nos estudos de Karl Marx, tá bom? Vão comigo lá no terceiro parágrafo da página 21. Nesse contexto, Adorno e Horkheim, isso mesmo, Adorno e Horkheim, dois alemães, né? Tem outros nomes estranhos aqui para cima. Se vocês quiserem brincar de trava-língua, gente, é só vir aqui no segundo parágrafo, tem um monte de nome em alemão, meninos. Dá para passar um tempo aqui tentando ler esses nomes, tá? Então, os dois que nós vamos ver hoje é Theodor Adorno e o Max Horkheim. Eles refletiram sobre o projeto da modernidade, sobre o projeto de modernidade, que foi iniciado pelo Iluminismo e desenvolvido pelos movimentos posteriores, de privilegiar a racionalidade, a fim de emancipar o ser humano, libertando das crenças não verdadeiras e da submissão à natureza. Vamos parar por aqui. Lembra do Iluminismo? Lá do século XVIII, 1700 e pouco, né? 1779 e 89, história da Revolução Francesa, Iluminismo, nesse contexto todo de pensamento, de privilégio à razão, de abandonar a religião, essa crença em algo espiritual, em algo extraordinário. Agora a razão é o que vai explicar tudo. Vamos agora também, através da razão, subordinar a natureza. Vamos dominar a natureza através da razão. Então a razão é algo extraordinário pelo qual o ser humano vai se libertar da mitologia, vai se libertar das crendices religiosas, vai explicar tudo e também vai dominar a natureza através da ciência, através dessa razão que é fabulosa, né? Esse é o que o Iluminismo pregava. E isso foi o que foi sendo desenvolvido com o tempo. Guardem bem isso. A razão, através dela, nós vamos dominar as coisas, tá bom? Continuemos. Denunciaram que, de acordo com essa concepção da razão, conhecer é dominar. Conhecer é dominar. Conheço algo, agora eu posso dominar esse algo. Portanto, na prática, ela foi utilizada para estabelecer o domínio e exploração sobre a natureza, também sobre os seres humanos. Então, esse domínio que nós exercemos sobre a natureza através da razão foi estendido também para o ser humano. Conhecendo o ser humano, os movimentos sociais, as fraquezas, as virtudes, as tendências, então agora eu posso dominar esse ser humano, fazendo um discurso que lhe agrade, montando uma espécie de governo que o mantenha sob controle, então tem uma autoridade e começa a dominar esses seres humanos, transformando-os em instrumentos para a realização de fins ligados ao poder. Por isso, ele a denominava de razão instrumental.
Então a razão instrumental é a razão que domina o ser humano. Essa razão que busca dominar as coisas, dominar o ser humano. Razão que pensa, é a razão que pensa e desenvolve projetos de dominação. Então a utilização da razão para dominar o ser humano, ou colocando em prática o autoritarismo, é a razão instrumental. Sigamos. Segundo Adorno e Horkheim, a razão instrumental transforma a ciência em instrumento de poder, além de utilizar a tecnologia e a ideologia para estabelecer um domínio totalitário sobre a vida humana, manipulando desejos, opiniões e comportamentos dos indivíduos. Sendo assim, ela se opõe à razão crítica, a qual, por sua vez, permite refletir e avaliar criticamente o mundo e as relações sociais em que os indivíduos se encontram. Beleza, então a razão instrumental ela vai tentar dominar o ser humano. Quais são os meios que ela vai usar para isso? Tecnologia e ideologia. Tecnologia é o próprio avanço dos armamentos, a imprensa, aí entra a imprensa, a indústria, os meios de comunicação, a TV, o rádio, o filme, são meios que a gente vai dominar o ser humano, através da manipulação que nós já vimos lá em sociologia, que nós estamos vendo em sociologia, como a mídia manipula o ser humano e induz ele a criar desejos, etc. Né? Então, aí, e a ideologia? Lembra o que é ideologia? Eu expliquei ano passado para vocês o que é ideologia, no marxismo. Ideologia é quando eu construo um raciocínio e afirmo que esse meu raciocínio ele é verdade. Ele é uma verdade absoluta que existe desde a origem do mundo, que sempre foi desse jeito, sempre foi assim. E esse raciocínio eu chamo de ideologia. Mas a verdade ele não existe desde a origem do mundo. Ele não é a verdade perfeita. Ele existe apenas para te convencer, para te manipular e para dar autoridade minha sobre você. Um exemplo de ideologia é que a mulher ela é submissa ao homem e essa é a vontade de Deus. Tem muitos que pregam que a mulher deve ser submissa ao homem, que essa é a vontade de Deus, que sempre foi assim desde o início do mundo, e essa é a verdade absoluta. Olha só, isso é uma ideologia. Por quê? É realmente a vontade de Deus que seja desse jeito? Que Deus criou a mulher submissa ao homem em tudo, que a mulher não pode votar, não pode trabalhar, não pode fazer nada? Não. É apenas uma invenção da cabeça deles, uma construção racional para dar a eles uma dominação sobre a mulher, uma dominação social. Então a ideologia é um instrumento para dominar as pessoas, beleza? É que a razão instrumental também usa. Já a razão crítica, não. Ela busca levar as pessoas a pensarem, refletir, raciocinar sobre o que está acontecendo de bem na sociedade, sobre os nossos defeitos pessoais e buscar melhorar a sociedade, as desigualdades sociais, buscar uma forma de governo justa, buscar desenvolver tecnologias que levem água para a África e assim por diante. Essa é a razão crítica, uma razão direcionada para o bem. E a razão instrumental? Uma razão direcionada para o mal. Tá bom? Quanto tempo, mãe? Gente, agora que minha irmã foi, né? Minha mãe, que é nossa nova câmera, né? Ela tá me ajudando aqui, tá? Então, mãe, dá oi para os meninos, mãe. Oi, meninos, tudo bem? Viu? Dei oi para minha mãe, gente. Então, agora, assim, vamos comigo nesse outro parágrafo aqui. A razão instrumental submete as pessoas ao interesse do capitalismo. Para isso, conta com a ação da indústria cultural, conjunto de instituições e procedimentos que transforma a cultura em produto, produzindo em larga escala para serem comercializados e gerar lucros. Assim, a indústria cultural promove o consumismo e favorece o controle social, contribuindo para uma visão instrumental do ser humano, que passa a ser tratado como mero instrumento de trabalho e de consumo. Dessa forma, induz os indivíduos a adotarem comportamentos, preferências e hábitos e valores padronizados pela ideologia dominante. E estabelecer crenças como a de que a felicidade individual depende da aquisição de determinados bens e de consumo. Entenderam como que a indústria cultural é um fruto dessa razão instrumental? Então a razão instrumental vai trabalhar para dominar o ser humano. A indústria cultural, que é fruto da tecnologia, né? Avanço da informática, avanço do cinema, avanço da imprensa, avanço do rádio, vai ajudar a dominar o ser humano. Isso que nós já vimos em sociologia. Então aqui nós estamos encaixando uma coisa na outra. A indústria cultural tem suas bases na razão instrumental, buscando então dominar o ser humano. Então isso vai tirar do ser humano, a gente vai ver aqui no último parágrafo, toda a atividade intelectual de imaginação, espontaneidade, vai transformar o espectador, o consumidor, no mero espectador, que recebe informação, mas ele não trabalha, ele não pensa, ele não tem uma razão crítica diante dessa informação. Ele apenas recebe tudo e aceita tudo como é, então ele é dominado pela indústria, pelas pessoas. Tá bom, meninos? Como tarefa para casa,
vocês vão fazer... Vamos lá. Essa pergunta própria que eu vou fazer para vocês agora. Diferencie razão instrumental e razão crítica. Pergunta. Vocês vão responder no caderno. Na página 22, vocês vão fazer a letra B da número 1, tá bom? A letra A não e a número 2 não. Só a letra B da número 1. O que mais? Página 23, número 1 e 2, tá bom? Página 23, número 1 e 2. E a 2, ela vai ser o trabalho de vocês, tá bom? Desse bimestre. Vai ser 2 trabalhos de verdade, né? São 2 pesquisas que vão ser essa e outra coisa que eu vou passar, que juntas vão ser a nota de trabalho de vocês, tá bom? Então, página 23, vocês vão fazer a 1 e a 2. Página 22, só a letra A da número 1. E mais essa questão própria que eu falei para vocês. Beleza? Então, eu espero que vocês fiquem bem. Um grande abraço para vocês e até mais, gente.